Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa essa palavra. Obrigado. E digna de toda aceitação. Nós precisamos estar sempre atentos à admoestação, à advertência que vem do Senhor, para que é para o nosso próprio bem. Amém, igreja? É uma alegria rever cada irmão, cada irmã nessa noite, rever a irmã Sandra, Davi, Samuel, Sofia, perdão, esqueci seu nome. Felipe, estiveram viajando, né? Felipe também? Glória a Deus. Foram retornar em paz. Nós também fizemos uma ótima viagem. E agradecemos a Deus pelo pastor Robert, pastor Cleiton, os presbíteros e toda a igreja que estiveram aqui dando continuidade à obra de Deus neste lugar. Que Deus os recompense grandemente. Muito obrigado. É com muita alegria que nós agradecemos o empenho e o trabalho dos irmãos. Amém, igreja? Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 seguintes. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9. A mensagem dessa noite tem por título: Nosso corpo, a morada do Espírito de Deus. Nosso corpo, a morada do Espírito de Deus. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9. O corpo físico do crente deve ser instrumento para a glória de Deus. O corpo do crente deve ser um instrumento para glorificar o nome do Senhor. Todos encontraram? Diga amém. Assim diz a palavra de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E na edição revista e corrigida acrescenta: e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Nosso corpo, a morada do Espírito Santo de Deus. Amados, o homem e a mulher sem Deus usa muito mal o seu próprio corpo. A gente escuta até na sociedade pessoas que de forma muito arrogante falam assim: meu corpo,
minhas regras, como se ele pudesse fazer qualquer coisa com o seu corpo, sem que isso suscite ou desperte a ira e o juízo de Deus. E muitos, nesse entendimento que o seu corpo, ele faz as regras que ele bem entende, entregam o seu corpo físico a toda sorte de prática pecaminosa. Será que nós podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo? Tudo é possível? Somos donos de nós mesmos? O que Deus espera que façamos nessa vida com esse corpo físico? O texto adverte, nós lemos logo no início, que quem entrega o seu corpo à vida de pecado, às práticas pecaminosas, essa pessoa não vai herdar o reino de Deus. Quem entrega o seu corpo físico às práticas pecaminosas, não herdará o reino de Deus, não terá direito à vida eterna. É um alerta muito sério da palavra de Deus. E diz ainda, olha, não se engane. Logo nos versículos aqui 9 e 10, a palavra de Deus diz, né, não vos enganeis, não se deixe enganar. E ele lista aqui algumas das práticas pecaminosas: impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. E a Escritura nos ensina como devemos tratar o nosso corpo. Não é adorar o corpo físico, né? Como fazem aqueles que são narcisistas, que têm um apreço tão grande pelo seu próprio corpo, que ele venera, ele adora o seu corpo. Mas também nós não podemos menosprezar o cuidado com o corpo, porque o corpo físico, o nosso corpo, ele é muito importante diante de Deus. Primeira reflexão importante, que o corpo físico do cristão é o santuário do Espírito Santo de Deus. Por que será que o apóstolo Paulo fala tanto em santidade do corpo nessa primeira carta aos irmãos da igreja que estava na cidade de Corinto? Porque naquela cidade existia um templo de uma deusa chamada Afrodite, e lá existiam centenas, dizem que até na casa de 1000 sacerdotisas prostitutas que se dedicavam a um culto pagão com essa prática pecaminosa. Isso corrompeu a moral da cidade de Corinto, na Grécia, ficou malfamada por conta da corrupção, da degradação moral daquela cidade, por conta dessas práticas. Então Paulo faz aqui um contraste muito santo e muito sério, que diante daquele templo da imoralidade, o cristão deve ser o templo da santidade, totalmente diferente do que existia naquela cidade. E no nosso tempo hoje, não é diferente. Quantas pessoas no meio da sociedade se entregam a todo tipo de prática condenada pela palavra de Deus? O corpo dele passa a ser o templo da imoralidade. Esse corpo vai ser rejeitado pelo Senhor. Ele não vai herdar a vida eterna, porque ele contraria o propósito sublime de que o nosso corpo deve ser a habitação do Espírito Santo de Deus, deve ser o templo da santidade, um templo puro, que adora, que exalta, que louva ao Senhor Jesus. Então o nosso corpo, como ele fala no versículo 19 que nós lemos, ele diz que o nosso corpo é santuário, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Isso nos torna um templo de adoração a Deus. Deus olha, vê o corpo daquele que é dedicado ao Senhor e sabe que tudo que ele faz é para adorar ao Senhor, através do seu próprio corpo. Interessante que nessa mesma carta, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, ao se dirigir à igreja, diz: olha, vocês são a habitação, vocês são a morada do Espírito Santo. Aqui ele fala que nós somos templo,
E lá no capítulo 3, versículo 16, ele vai falar que nós somos morada, habitação. Então o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Glória a Deus por isso. Ele habita o nosso ser. Isso nos preenche. Isso nos dá sentido de existência nessa vida. Quantas pessoas têm tudo nessa terra e não tem nada? Não tem esperança, não tem alegria, não tem paz, porque é o Espírito Santo que produz isso dentro de nós, essas virtudes. Então o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é um templo vazio da glória de Deus. Mas aquele que entrega ao Senhor, que purifica o seu santuário, é um templo cheio da glória de Deus, que glorifica ao Senhor pelo corpo. Isso é maravilhoso demais para nós. Então o nosso corpo é morada, a casa do Espírito Santo de Deus nessa vida. Por isso o nosso corpo é sagrado, é santo, é separado para servir e adorar só a Deus. Nós não podemos jamais profanar esse corpo que é sagrado ao Senhor, que é separado. Nós não podemos usar do corpo, da liberdade, para ofender a santidade de Deus. Nós precisamos, sim, sempre usar do corpo, de forma que Deus se agrade de cada um de nós, olhando a vida de santidade, de temor, de separação, sempre fugindo daquilo que não agrada ao Senhor. Na palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 5, tem um relato muito interessante. O rei Belsazar, ele deu uma festa para os seus maiorais, para muitas pessoas do seu reino. E serviu bebida, e trouxe as mulheres, e festejaram. E ele mandou trazer os utensílios que Nabucodonosor havia saqueado do templo em Jerusalém e levado para a Babilônia. E ele mandou trazer aqueles utensílios de prata, de ouro, que eram usados na casa de Deus. E mandou servir bebida naqueles utensílios, para que eles se alegrassem naquela festa. E durante a festa, apareceu uma mão e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Acabou o sossego da festa. A Bíblia diz que rei Belsazar tremia, seu joelho batia um no outro. E ficou apavorado. O que é aquela mão? O que quer dizer aquelas palavras? Mandou chamar todos os sábios, ninguém conseguiu interpretar. Chama então Daniel, homem cheio do Espírito de Deus e de sabedoria, espírito de revelação, e ele interpreta aquelas palavras. E ele diz assim, olha, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, acabou com o seu reino. Tekel, pesado foste na balança e você foi achado em falta. Porque em vez de glorificar a Deus, pegou os utensílios sagrados para profanar numa festa carnal, mundana. E disse mais, Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E o rei Dario assumiu, colocando fim assim ao império babilônico e iniciando o império dos medos e dos persas. Tamanha a ira de Deus por profanar o que é sagrado. Utensílios. Hoje Deus não habita mais lá, não se manifesta mais no tabernáculo. Hoje nós somos o templo de adoração a Deus. O Espírito habita em nós. Então nós não podemos fazer como o rei Belsazar, pegar o que é sagrado e profanar diante dos homens e diante de Deus. Então, zele do seu corpo, porque ele é templo de adoração ao Senhor. Devemos santificar o nosso corpo e se afastar de todo o pecado para sempre glorificar ao Senhor. Amém, igreja? Outra reflexão importante dentro desse texto. Eu faço a seguinte pergunta: quem é o dono do nosso corpo físico? Eu tenho uma verdade para dizer para todos vocês. Se você realmente entregou a sua vida a Cristo, você não é mais
dono do seu próprio corpo. Você não é mais proprietário do seu corpo. Nós lemos no versículo 19, no finalzinho do versículo 19, e no versículo 20, que diz assim: e que não sois de vós mesmos, ele está perguntando, é uma pergunta retórica. Vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Nós fomos comprados por preço. Então nós não somos donos de nós mesmos, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. Nós éramos escravos e servos do pecado, mas nós fomos resgatados por Cristo, que nos comprou derramando sangue inocente na cruz do Calvário. E nessa noite, quando nós participamos desse memorial sagrado, nós estamos trazendo à memória esse sacrifício, esse resgate de tirar alguém da escravidão e trazer para a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Nós somos muito gratos pelo que Deus fez por nós, pelo Filho amado que morreu na cruz. Cristo, então, é o nosso Senhor, é o nosso dono, é dono do nosso corpo. E nós servimos ao Senhor Jesus com alegria. É por isso que o corpo do cristão é sagrado. E o Senhor livra do mal. O Senhor abençoa, o Senhor coloca seu anjo ao redor, livra. Não permite que o inimigo se lance contra nós, porque é a mão do Senhor que está sobre a nossa vida. Ele é o nosso proprietário. É como se colocasse uma cerca e uma placa dizendo assim: propriedade exclusiva do Senhor. Jesus tem a escritura na mão, ele é o dono. Ninguém toma, ninguém invade a sua vida. Glória a Deus por isso. Isso é um prazer, é uma alegria o cristão viver isso. Quantas vezes o inimigo se levanta contra nós, mas ele é derrotado, porque o Senhor está do nosso lado. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso ajudador. O versículo 15 mostra que o corpo de cada crente é um membro, uma parte do corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos tratar com zelo e com santidade o nosso corpo, para agradar ao Senhor, que é o nosso dono, porque nós somos uma parte do corpo de Cristo. Nós estamos, irmãos, ligados de uma forma física e espiritual ao Senhor Jesus. Isso é um mistério. Meditando nessa palavra, fiquei indagando: como, Senhor? É algo que está acima da compreensão humana. Porque normalmente nós pensamos numa ligação espiritual. Mas quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, há uma ligação física. É o sobrenatural, o santo de Deus, santo, 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 morando dentro do ser humano, tão pecador, tão limitado que somos nós. É um grande tesouro dentro de um vaso frágil de barro. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Dê mais espaço, dê mais oportunidade, deixa o Espírito dirigir a sua vida. Levante de manhã dizendo: Senhor, que o teu Espírito me guie nesse dia. Quando vier a tristeza, você fala: Espírito de Deus, me dê alegria. Hoje mesmo conversava com a Shirley e dizia assim: olha, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê o que o Espírito Santo de Deus pode fazer por nós, a gente percebe que na vida real, quando você enfrenta as situações mais adversas, é o momento que o Espírito produz o fruto. Quando você está triste, pensando: ah, meu Deus, acabou o mundo. Lá no fundo do coração do cristão brota aquela alegria. Às vezes a gente perde um ente querido, né, irmã Lideci? Diaconisa Eva também perdeu um ente querido, e vem aquela tristeza. Mas quando a gente lembra do amor de Cristo, do cuidado, a alegria brota no coração. Então deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em seu favor. Deixa dirigir a sua vida, as suas decisões, para que você seja mais e mais abençoado pelo Espírito de Deus. Então nós não podemos
tomar o nosso corpo, que é parte de Cristo, e se ligar a uma meretriz. Aqui ele está dizendo assim como exemplo, não pegar o nosso corpo físico e se ligar a uma prática imoral, pecaminosa, condenada pela palavra de Deus. Porque você estaria tomando uma parte do corpo de Cristo e se ligando ao pecado. Nós não podemos fazer isso. Isso é profanar o corpo que é consagrado ao Senhor, com a impureza do pecado. Portanto, a santificação exige de nós purificação do corpo físico, da mente, do coração, os sentimentos, dos pensamentos, para que nós não afastemos de nós esse Espírito Santo que mora dentro de nós. Quando você lê a história de Sansão, você lê a história de Saul, tem um momento muito triste na trajetória deles. Fala que o Espírito Santo de Deus saiu deles, se retirou deles, e eles não perceberam. Sansão achou que estava com toda aquela força, mas quando vieram os inimigos, aprisionaram ele. Saul achava que ainda tinha o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus já havia saído dele, porque ele não fez segundo o que Deus mandara fazer, ele não obedeceu. Então nós, igreja, como morada do Espírito Santo de Deus, quando nós fugimos do pecado e buscamos agradar o Senhor, é para não entristecer o Espírito Santo, é para o Espírito Santo não se retirar de nós, porque ele é tão sensível, que ele se afastou de Saul e de Sansão, e eles não perceberam. E tem muita gente assim, achando, Deus está comigo, e o Espírito Santo sai de mansinho, porque ele não compactua com o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo fala, no versículo 18, fugir da imoralidade, fugir da impureza, na outra versão. Do mesmo jeito que ele falou para a igreja de Corinto, a palavra de Deus fala para nós hoje, fujam da imoralidade. Essa deve ser a nossa prática cristã de vida diária, sempre fugindo do pecado. E o grande exemplo que nós temos na palavra de Deus, José lá no Egito, quando veio a mulher de Potifar fazendo as propostas para que se deitasse com ela, sendo ela casada com Potifar, o que José fez? Não dava ouvidos, até que um dia ele veio servir à casa do seu senhor, e ela estava sozinha, e quem sabe no coração dela subiu aquele pensamento, é hoje que eu pego esse José, e ela segurou nas vestes, deita-te comigo, ele larga as vestes, ó, foge correndo. É assim que nós temos que fazer. Vê o perigo aqui, ó, foge. Como diz, né? Foge que é laço, varão. Quando você vê, né? A pecadora, a mulher ímpia lá toda, como diz, serpenteando para o lado do varão, né? Toda cheia de gracejo. Varão, foge que é laço. Cai fora. Siga o exemplo de José. Fujamos, portanto, da imoralidade. Vamos adorar a Deus com o nosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito de Deus. E a última reflexão que nós queremos trazer a partir desse texto. Como devemos, então, tratar o nosso corpo? Paulo, nesse texto que lemos, em outros, ele vai trazer várias recomendações, mas nós vamos destacar algumas, porque a palavra sempre nos traz importantes recomendações de como tratar com o corpo físico, com esse corpo, mesmo sendo mortal, limitado, mas a habitação do Espírito de Deus. Nós devemos reconhecer a nossa posição de dignidade diante de Deus. Veja que no versículo 11, ele está dizendo assim, olha, antes alguns de vós viveram assim no pecado, mas agora vocês foram lavados. Isso significa a regeneração. Foi transformado da velha criatura pecaminosa em nova criatura. E depois ele fala, vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. O cristão é regenerado, ele é santificado e ele é justificado. Então isso nos coloca, nos torna essas operações de Jesus Cristo na nossa vida,
o Espírito Santo de Deus nos dá o privilégio de sermos herdeiros do reino de Deus, cidadãos dos céus, vida eterna garantida com o Senhor. Essa é a primeira recomendação. Como tratar o corpo? Usar com discernimento de todas as coisas, usar o corpo com sabedoria, à luz da palavra de Deus. Usar a liberdade cristã não para praticar o pecado, mas para adorar a Deus. E no versículo 12, ele faz aí alguns contrastes interessantes, né? O cristão precisa saber separar o lícito do ilícito, o que convém e não convém. Tem coisa que não é proibida, mas não convém você fazer. Isso aí não tem lugar nenhum, as pessoas me proibindo. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita o seu coração, ele vai, de uma forma muito sensível, dizer: minha filha, meu filho, não faça isso. E você deixa de fazer para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor com alegria. Então, existem muitas coisas que são lícitas, mas nem todas convém fazer. E ele fala também para não se deixar dominar. Portanto, devemos usar das coisas lícitas e aquelas que convêm, porém não se deixar dominar por nada dessa vida, porque o nosso corpo é do Senhor e nós não devemos ser escravos de nada dessa vida. Tem gente: eu não consigo deixar de fazer isso. Está amarrado, está preso. E o Senhor quer uma vida de liberdade. Você ser capaz de dizer assim: não, eu não vou fazer isso, porque meu corpo é templo que adora ao Senhor. E a última, que está no versículo 13. Lembre-se sempre, qual é a principal finalidade do nosso corpo físico nessa terra? O corpo não é para impureza, mas é para servir ao Senhor. É para ser morada, e o Senhor para o corpo. Essa íntima ligação física, espiritual, sobrenatural de Deus, um Deus santo e tão grande, habitando este pequeno templo, enchendo da sua glória, da sua majestade e do seu poder. Essa deve ser a nossa prática de vida diária, a santificação do corpo. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte: Espírito Santo de Deus, isso não vai trazer nenhuma tristeza? Isso não vai impedir que o Espírito continue habitando a minha vida? E o Espírito Santo vai te responder ao seu coração. E assim nós podemos concluir essa palavra nessa noite, dizendo que, vivendo em santificação, nós podemos nos apropriar dessa promessa que está no versículo 14, que Deus, que ressuscitou ao Senhor, também há de nos ressuscitar a nós pelo seu poder. Se nós descermos à sepultura, antes do Senhor Jesus voltar, o mesmo Deus que ressuscitou ao Senhor Jesus, vai nos ressuscitar para a vida eterna. Porque vivendo em santidade, você atrai o favor, a misericórdia, a bondade do Senhor sobre a sua vida. E para herdarmos o reino de Deus e termos então essa vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, vale a pena todo esforço, assim como José, que sofreu até uma acusação, uma mentira, uma calúnia gravíssima, e foi parar na prisão, mas ele não deixou de obedecer, de honrar e servir ao Senhor. Não deixou de adorar a Deus com o seu corpo. Vale a pena todo o sacrifício, porque a recompensa virá do Senhor. E eu deixo o último versículo para edificação e recomendação a cada um de nós. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! O seu corpo pertence a Deus, a sua vida pertence ao Senhor. Se você não rendeu a sua vida, renda-se ao Senhor nessa noite. Busque essa santificação. Deixe o Espírito Santo entrar, morar, viver uma vida diferente na presença do Espírito Santo de Deus. Santifiquemos, portanto, o nosso corpo ao Senhor, porque ele pertence ao Senhor Jesus que nos comprou.
Recline a sua cabeça, vamos orar.